Bom dia, bom dia. Vamos ver aí quem vai estar conosco, comigo, com a Moreira e com um convidado ilustre, surpresa, diretamente de Copenhague. Quem será que vai entrar? Olha só aqui, ó. Eu sei que já tem gente chegando, hein? Já tem gente chegando. Vamos ver quem que vai entrar aí agora. Oi, E Lilian, tudo aí, bom? Léo? Gente, olha só quem é o nosso convidado especial aqui. Tô esperando aqui a Moreira entrar, Léo, porque com certeza ela quer te ver também aí de Sim, Copenhague, sim. hein? Eu vou ir só para Léo, um que lugar um pouquinho emoção, mais. hein? Vou só para um lugarzinho onde dê para escutar um pouquinho melhor. Então vamos lá. Olha, Já. eu estava acompanhando o Léo representando aí. Que honra, hein, Léo? Brasil em Copenhague. Tá muito lindo, muito bem organizado esse congresso. Parabéns. Eu sei que tu está aí na organização Sim, também. sim. E deve ser, né? E é uma responsabilidade muito grande. É algo muito intenso, né? Porque como a gente faz parte da diretoria da ISST, então esse é o primeiro evento basicamente desde do Inlight, que foi em 2019 em Edinburgh, né, na Escócia. Então, desde lá a gente não tem nenhum evento presencial. Então, retornar para o presencial, o pessoal poder se ver novamente, tudo isso está tendo um peso muito importante, assim, né? Então, o pessoal está realmente muito entusiasmado aqui no Congresso. A gente está com o número de participantes tá bem legal, assim, até o que a gente estava esperando. O pessoal online também fazendo bastante barulho, né? A gente do Brasil fazendo barulho também. Então, muito legal. Bom Chegou, dia, Renata Léo. Bom dia, Moreira, o Léo chegou Lili. primeiro, tu viu só? O Léo chegou chegando já de Copenhague Tá? aqui. Tudo bom, Que gurias? bom, que bom ter você aqui, Léo. Eu estava aqui no Congresso assistindo a palestra, né, do David, e de repente quem aparece na tela? Léo, nosso representante Nossa, que brasileiro. orgulho! Tava falando pra ele que Mas foi orgulho a gente uma fica. Foi uma emoção, Léo, ver você ali representando todos os terapeutas de esquema, podendo levar o Brasil para Copenhague, né, num lugar tão importante, de estar entre os maiores pesquisadores, os maiores clínicos do mundo. E a gente fica aqui de tiete, né, Lília? A gente vendo o Léo lá e assim, É, vontade a de gente aplaudir de fica, pé, se Léo. Que emociona. honra ter você E muito aqui. obrigado. E eu acho que isso fala da nossa potência como país, isso fala da nossa potência como terapeutas do esquema, né? A gente não tem nada de ficar atrás dos outros, a gente tem muita qualidade e eu falo isso para todo mundo aí que está assistindo e que vai assistir depois, que a gente tem que também vir para esses espaços, a gente tem qualidade, nós somos ótimos terapeutas, a gente tem que confiar ao menos nisso, né? Ai, olha que legal. O Léo tá reparando todos os terapeutas aqui, né? Sim, Os terapeutas. tirar a ideia de vira-lata, né, gente? Porque a gente está no Brasil, a gente tem todas as nossas dificuldades de estar num país do sul e não do norte, como na Europa, os Estados Unidos. Mas o que a gente faz com as condições que a gente tem é incrível. É só a gente ver a qualidade das nossas pesquisas, né? Então são algumas das coisas que para a gente sempre se lembrar quando a gente estiver se sentindo mais para baixo, acontece mais ou menos isso. Oi. É, e tá. Oi, Li, voltou, 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 gente. Não pode cair essa voltou. live. Rê, se eu cair, Não tu entra com o mesmo, Léo, não por favor. mesmo. Agora que a gente pegou o Léo em Copenhague, tu não larga. Se eu cair, tu segura ele. Não é? Léo, isso que você está dizendo é tão relevante, porque o Brasil ele é uma potência territorial. Quantos terapeutas de esquema serão formados aqui? Quanto a gente vai espalhar a terapia de esquema na sociedade? Então, eu e a Lili, a gente teve a oportunidade de estar conversando com a Joan, com o Eckhart, com a Wendy, todos eles trouxeram um olhar para o Brasil muito otimista e de muito carinho com os terapeutas brasileiros. Você é o nosso representante aí entre eles e todos eles trazem
essa potência que o Brasil tende a ser no futuro de um polo de terapia de esquema em função do seu grande espaço territorial e também do nosso lado, com essa habilidade de conexão emocional, né, Léo? Isso também é um ponto forte. É aquela velha história, né? A gente vai ver o livro, a gente vai ver algumas das intervenções que estão no livro, mas isso não é o jeito de ser terapeuta, tipo, até em outras abordagens, mas isso, mandar mensagem pro paciente é tão normal para nós, assim, então fica aquela coisa assim meio desconectada, mas fala muito da nossa cultura, né? Fala muito de quem nós somos como pessoas e o que é valorizado aqui. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem aí um espaço muito grande para crescer. Nós, a gente como terapia de esquema no Brasil, ela só cresce e faz muito sentido. A gente tem que lembrar que é uma abordagem transdiagnóstica, que ela não foca tanto no diagnóstico fechado, a gente vai trabalhar de uma maneira mais modular e todas essas questões que, na verdade, englobam o que a gente está realmente vendo na clínica, né? Porque quantas vezes a gente vai pegar aquele paciente limpinho, uma depressão fechadinha, né? Acho que o quê? Um a cada 5 anos que vai pegar um paciente 100% limpo, né? Então... Eu estou para te falar onde que eles estão, Léo, aonde que os pacientes fáceis estão. Talvez que não em tem aparecido Copenhague, por será aqui. que em Onde Copenhague? Será que não estão tem, aí, né? Léo? Eu acho que estão só nos ensaios clínicos, né? Porque eu não vi nenhum ainda. Então, olha só quem está falando, né, gente? Vamos combinar que quem trouxe, vamos pensar quem iniciou esse movimento da terapia no esquema no Brasil foi a Weiner. E o Léo está aí agora, está em Copenhague com esses grandes nomes. Então, eu entendo, né, Léo, a importância do trabalho de vocês também em fazer esse approach, essa conexão com a terapia do esquema e trazer essa abordagem tão potente para nós terapeutas, que eu acredito que foi um grande divisor de águas pela função de ser uma abordagem integrativa. E como você trouxe muito bem, né, Léo, com essa visão modular e não com esse diagnóstico fechado, muitas vezes, onde só se focava no efeito, no comportamento, e agora a gente poder entender o processo, mas também essa questão dessa multiplicidade aí, desses lados que nos integram. Não, exato. E a gente poder entender a terapia do esquema, ela tem muitos processos, e muitos processos importantes. Eu acho que a psicoterapia como um todo, ela tem evoluído para um movimento mais integrativo, de ver o que realmente funciona e trabalhar com o que realmente funciona. E eu falo com muito entusiasmo de que eu tenho certeza que o aspecto emocional e relacional, principalmente da relação terapêutica, da terapia do esquema, vão ser aspectos que vão ser muito incorporados e vão ser muito importantes. Porque realmente a gente tem que lembrar, né, daquelas bases, né, que Rogers já falava, de que a relação terapêutica ela é muito potente. Então a gente poder lembrar da potência que nós temos como terapeutas até pela nossa relação. Então, eu acho que é isso, né? E, gurias, eu vou ter que sair agora, porque eu já tenho que ir organizando ali as outras coisas. Mas foi um prazer estar falando com vocês. Muito obrigada. Gente, o Léo... Gente, eu que agradeço, Léo. Sabe, Léo, que a gente está com um grupo bem grande assistindo num blog, assistindo vocês aí em Copenhague, e eles vão ficar muito felizes de te ter, viu? Foi uma grata surpresa hoje aqui, são 5 horas da manhã, ter o Léo aqui com a gente participando. Então, muito obrigada, viu, Léo? E só antes do Léo sair, qual é a sua palestra preferida para hoje? O que você está na expectativa? Hoje, com certeza, ao menos no meu ver, a palestra do dia é o Keynote, né? A palestra das 2h ali com o David Bernstein e com a Trus Kersten e com o Bernardo Van Doren, porque eles vão explicar o processo do tratamento com pacientes com psicopatologias mais graves. E o Bernardo, ele é um ex-paciente do ensaio clínico randomizado. Então, tem a perspectiva do paciente também ali. Então, eu acho que isso vai ser muito tocante, vai falar muito da terapia de esquema. Então, eu acho que essa ao menos é a que eu tô mais ansioso para hoje. Também tem as apresentações de pôster, né? Eu tenho 2 pôsteres aqui, então também tenho que apresentar meus pôsteres, então também tô ansioso para isso, mas acho que é mais ou menos por aí, gurias. Léo, só uma coisa. Boa sorte, Léo. Quando for apresentar os pôsteres,
só manda para nós um printzinho para gente divulgar, porque é importante isso, as pessoas precisam saber, então a gente depois divulga lá no blog, porque, poxa, que orgulho, né, Léo? 2 pôsteres, a gente precisa disseminar esse conhecimento. E para quem está assistindo online, vai ter também a minha palestra que eu já gravei sobre sobre sintomatologia de transtornos alimentares e os modos esquemáticos da pesquisa que a gente fez aqui na PUC. Então, se quiserem assistir também depois, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Ai, que bacana! Então, tá bom. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada. Bom congresso aí. Obrigado, Juliana. Um beijo para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Moreira, mas que honra! Que a gente apronta, a gente nem sabia que o Léo ia entrar. Aí eu estava conversando, tudo aqui é assim, gente, vida real. Eu ia rir aqui com essa cara. Até me passei uma maquiagem aqui, gente, estava complicada, uma situação unha, né? Até vergonha de mostrar. Mas assim, estamos aqui, né, Renata Moreira, que é noite, começou a chover agora. Quando o Léo entrou, deu uma trovada. Eu disse, nossa, a pessoa chegando. Chega com efeito especial. E a minha internet que quase cai, gente. Eu aqui, ó. Não, mas não caiu, gente. E olha isso, olha quem está chegando. A nossa âncora acabou de entrar na nossa live. Será que a nossa âncora Aline, querida, você quer entrar ao vivo? Manda um convite para ela, Lili. Quem sabe? Eu estou vendo que ela acabou de entrar aqui. Dialogar. Eu vou mandar o convitinho aqui, vamos lá. Para ver o que mais está acontecendo lá. E depois a gente já vai trazer Só um pouquinho, que eu tô aqui. Enquanto a Aline vai chamando a Aline, hoje a nossa madrugada começou com uma palestra do David Edwards falando sobre a potência da reparentalização. Depois a gente vai dar alguns spoilers do que ele disse. E depois entrou o Arnold Arndt e a Joan Farrell falando sobre dados de pesquisa. O Arndt trazendo dados sobre as técnicas de imagem. E eu fiquei super feliz. Sabe aquele slide que eu tinha passado para vocês? Já passei nas minhas aulas, do Equa. E quando ele mostrou o slide, eu falei, ai, que bom a gente aqui no Brasil. Tá em Copenhague, hein, Moreira? A gente já está tendo acesso a essa potência da técnica de imagem. E a Joan depois falou um pouquinho sobre terapia de grupo, terapia individual e os seus desafios. Será que a Aline vai entrar? Ou a gente já começa a dar um spoiler? Eu convidei a Aline, te convidei aqui, ver se tem um convitinho, não está conseguindo participar. Por que será? Tu também estava dando isso antes, Rê. Eu tentei te adicionar várias vezes, enquanto estava com o Léo e estava dando isso. Vamos ver se ela entra enquanto a gente vai falando das notícias urgentes aí, né? Notícias urgentes, o que a gente entendeu aí. A Rê trouxe desse exercício, dessa imagem, né? Quem sabe tu explica um pouquinho, Rê. Eu acho que a grande notícia dessa primeira hora da manhã do TR Repórter é a potência da técnica de imagem como sendo, eu e minhas folhinhas, né? Eu e minhas folhinhas. Eu tô igual aqueles âncoras que ficam na rua, né? Que não tem lá o computador e fica com o papelzinho na mão. Mas as técnicas de imagem, elas têm uma potência. Eu achei interessante quando ele trouxe. Deixa eu só pegar aqui exatamente como ele disse, para a gente poder ser bem literal. Trazendo as notícias assim, achei. Ele trouxe que as técnicas de imagem são the second best to real experience. Então, é a segunda melhor experiência que tem potência real. Ele traz as técnicas de imagem como sendo as técnicas mais estudadas até então. Ele traz as técnicas de cadeira, né, Lili? Na hora que mostrou de cadeira, eu já te imaginei aí. Né, atenta a todos os dados. Eu fiquei atenta mesmo, porque, na verdade, de cadeiras não tem tanta pesquisa, né? Mas o que se tem, as pesquisas que foram feitas, tem ali a questão do tratamento convencional e as técnicas de cadeiras, então, assim, que tem algumas diferenças aí nos ganhos, mas eu achei muito interessante o resultado quando as pessoas deram o seu depoimento. Num grupo de 19 pessoas, uma pessoa não deu depoimento e 14 disseram que se sentiram mais conectadas com
a abordagem terapêutica quando foi utilizado o exercício de cadeiras, porque pela questão da ativação emocional, diferente da terapia cognitivo-comportamental tradicional, que não tem essa potência de ativação emocional. E pensei muito, Rê, na questão da experiência emocional corretiva, porque a gente precisa dessa ativação para fazer a experiência emocional corretiva, mas não desprezando a potência do cognitivo, que é justamente o que a terapia do esquema traz, essa integração, esse tripé, que é o cognitivo, comportamental e experiencial, né? Uma não exclui a outra. Mas eu ouvindo antes, eu lembrei muito de você, porque o qualitativo, a pesquisa qualitativa, ela contradiz a quantitativa. Então, na pesquisa quantitativa, mostra as técnicas cognitivas com uma valência, não era nem a valência, era a potência da mudança superior às técnicas experienciais. Porém, nas técnicas experienciais, na avaliação qualitativa, a percepção de mudança era maior. Então, é aquilo que você sempre traz, Lili, quando você vai trazer os exemplos da sua experiência com as técnicas de cadeira, das experiências que você tem com seus alunos, da potência ali no setting terapêutico de fazer a mudança, porque ele traz a importância das técnicas experienciais como mudanças no significado, naquele significado do trauma. E aí a percepção qualitativa, ela vem de encontro a esse objetivo. Então, eu entendi que apesar de incipientes os estudos, porque a gente está só começando esses estudos, né, nas técnicas de cadeira, eu acho que tem um futuro pela frente, mas eu acredito que em breve, pelas tendências qualitativas, que às vezes são mais, para mim é mais potente às vezes o quali do que o quanti, porque o quali vai dar nuance da especificidade, não só do algoritmo, mas dessa potência qualitativa, ela traz o foco, que é o foco da conclusão final do WORDS, de que o objetivo é mudar o significado daquela memória traumática. E na cadeira você consegue trabalhar com isso, né? Nessa mudança de significado, também com os desafios de pensamento, ele traz a importância das técnicas cognitivas como sendo parte, fazendo esse blend de intervenção com a vivencial, mas eu acho que essa pesquisa quali vai dar o que falar. E escutem a Renata Moreira, porque essa pessoa entende de pesquisa, hein? Entende de pesquisa. Então, assim, isso que tu está trazendo é muito importante sobre essa questão dos exercícios, tanto de imagem quanto de cadeiras, na ressignificação aí dessas memórias traumáticas e dos resultados que se tem tido. Então, a gente pensa o seguinte, isso a gente repete muito na aplicação do inventário, do próprio inventário de esquemas. E quanto o quali, na terapia do esquema, ele nos dá mais assertividade no direcionamento do tratamento do que o quanti. Por quê? Porque vamos pensar lá, nesse instrumento que foi construído, foi validado, o inventário de esquemas. Quando o cliente preenche, a gente não sabe que modo está preenchendo, como que ele está naquele momento, e muitas vezes o resultado não condiz nem com a história de vida e nem com aquilo que ele está nos trazendo, justamente porque nós precisamos atentar para esse qualitativo. A gente precisa, muitas vezes, entender essas especificidades, essas singularidades do indivíduo, e quando a gente vai direto para o resultado, que muitos supervisionandos que recém estão entrando aí na terapia do esquema, eles chegam para mim, eles calculam, somam, dividem, olha aqui, não está ativado. E aí a gente vai lá naquela questãozinha e tem um 5 lá, ou muitas vezes vê que foi um padrão, que a pessoa não respondeu aquilo ali no seu modo mais conectado. Então, é essas idiosincrasias humanas aí que a gente precisa estar atento e que a técnica vivencial, experiencial, ela abarca. E não que a gente não vai desprezar as outras também são importantes, fazem parte desse tripé, né? Mas a gente precisa entender a potência, até pelo o saber. Vamos pensar o seguinte, né? Aquilo que a gente sempre fala daquele sujeito suposto saber da psicologia. Eu sei o que o outro está sentindo. Quando a gente vai para uma experiencial e vê o resultado que tu trouxe da pesquisa, do qualitativo, de quando as pessoas expressaram como elas se sentiram,
a gente tem um outro resultado de potência no experiencial. Então, o saber do sujeito vivenciando uma técnica que é potente, que vai ter como é que a gente pode chamar, Rê, quando é algo assim que alavanca vai alavancar uma experiência com uma potência, profundidade e velocidade maior, muitas vezes, do que se a gente fizesse isso só no nível cognitivo. E aí tô lembrando do Jeff Coney ontem, dizendo que nós não podemos saber o que o nosso paciente sente. Nós vamos descobrir junto. E a técnica experiencial é aquela técnica onde você vai guiando para que o próprio paciente descubra o que está por detrás, e não nós com esse suposto saber, achando que sabemos alguma coisa. Mas uma coisa eu sei, Lili, que tá tu na hora de sabe? voltar. Tá na hora de voltar. Já Tá? passou do horário, a gente se empolgou. Vi que a Mari Balardim tá aí. Mari, depois a gente quer saber suas impressões também. Mas a gente vai ter que voltar agora. Bom Mas então, dia, Mari, gente, bom até o dia. próximo intervalo. Bom dia para todos aí. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.